Boa noite a todos, boa noite àqueles que aqui estão connosco, nesta sala do cinema de Penafiel, boa noite a quem está lá em casa, que nos tem acompanhado desde domingo através das redes sociais. Obrigada por se juntarem a nós. Está a decorrer a 13ª edição do Escritaria, em homenagem à vida e obra de Mário Zambojal. É certo que é uma edição diferente, com algumas adaptações de última hora, e apelo também à vossa atenção para a recente alteração do programa, nomeadamente para as conversas na eira entre Fernando Alves e Mário Zambojal, que já não ocorrerão amanhã, sexta-feira, mas passam para sábado à noite, às 21h30. E, portanto, fica aqui também esta dica e, portanto, fruto destas tais circunstâncias difíceis que nós atravessamos e que nos obrigam a uma capacidade de adaptação maior, mas cá estamos, prontos para o fazer e para fazer desta edição uma edição com o mesmo brilho, com a mesma alegria das edições anteriores. Esperemos que assim seja. Hoje trazemos duas surpresas, porque o Escritaria gosta de surpreender e trazemos algo de secreto, digamos assim, que eu também desconhecia até o nosso Presidente da Junta de Rio de Moinhos, Henrique Martins, que está aqui connosco, me falar da Lhotra. Eu disse, Lhotra, mas o que é isso? Sei lá, é uma espécie de código de língua que os trabalhadores das pedreiras e da construção civil usam, ou usavam, mais frequentemente há tempos atrás, para falarem entre si e ninguém perceber, nomeadamente o patrão ou o dono da obra, ninguém perceber o que eles estavam a falar. Eu disse, mas isso é muito giro, então vou tentar pegar nesse assunto. E assim foi. Falei do assunto ao Bairro dos Livros, à Minhas e à Catarina, e hoje tem aqui o Paulo Brás, que também é a representação da Bairro dos Livros, e falei-lhe disso, que também desconheciam. E, portanto, foi realmente um desafio para todos nós podermos explorar e contactar com pessoas que conheciam esse código e percebermos que realmente é algo muito interessante e que resultou num documentário muito giro que é hoje que também vamos aqui partilhar convosco. Este documentário é apenas o primeiro passo daquilo que nós queremos fazer, porque realmente tivemos a percepção e tivemos professores universitários, especialistas em linguística, a estudar um pouco deste código e que dizem que realmente é uma manifestação cultural de tamanha importância que nós temos a responsabilidade de preservar. E, portanto, há já esse compromisso entre o município e o professor João Veloso, com quem eu tenho estado já em contacto, para prosseguirmos esse trabalho de investigação mais profundo, mais científico, dessa manifestação cultural que nós temos cá e que temos o dever de a preservar. Portanto, espero que gostem e que depois partilhem, que o vídeo ficará disponível depois para partilharem. Mas as surpresas não ficam por aqui. Depois vamos apresentar este livro, o Mapa dos Livros, um guia literário da cidade de Penafiel. De Penafiel, porque versa, é um convite a uma visita a Penafiel, à cidade e a freguesias do nosso concelho, com uma perspectiva diferente, ou melhor, com um olhar diferente, um olhar da literatura. Conhecer os cantos, ou cantos que nós já conhecíamos, mas que desconhecíamos as histórias ligadas a esses cantos de Penafiel. E vão ser realmente surpresas fantásticas, de ligações de Penafiel a obras de grandes escritores, Antero de Cantal, Ferreira de Castro, António Nobre e muitos outros, Miguel Torga, Essa de Queiroz, que referiram Penafiel, histórias que passaram em Penafiel, que viveram em Penafiel, algumas delas caricatas, e que muitos de nós provavelmente desconhecem. E, portanto, este livro é, por isso, um desafio a visitarmos Penafiel, mas com os olhos postos na literatura. Por isso, deixo-vos estes dois convites para ficarem a conhecer um pouco mais da nossa cultura, da nossa identidade e da nossa cidade. Um bem-aja a todos, espero que usufruam. Não quero que se esqueçam, porque já me estão ali a fazer sinal, não se podem esquecer de preencher esse questionário que vos foi deixado nos vossos lugares. Nós estamos a preparar a candidatura à rede de cidades criativas da Unesco e esse questionário pretende recolher informação dos públicos que participam no Escritaria ou que já participaram em edições anteriores. O questionário também está disponível online e, portanto, a quem nos está a ver, pedia também o favor de preencherem para podermos ter o máximo de resultados possível para termos a informação o mais completa possível para essa candidatura. Por isso, muito obrigada a todos. Espero que passem um bom serão na nossa
nossa companhia e passo a palavra ao Paulo Brás, da Bairro dos Livros, que vai também partilhar connosco como foi este desafio de perceber a lhotra. Não é assim, Paulo Brás? Obrigada. De facto, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Portanto, de facto, nós somos uma cooperativa cultural do Porto, o Bairro dos Livros, e fomos desafiados a descobrir a lhotra, ou lhotra, ou a lhotra. Vocês vão perceber no documentário que, como é um código oral, não há propriamente uma escrita fixada e, portanto, há muitas maneiras de dizer a mesma coisa. E de facto era uma coisa que nós não conhecíamos e chegando a Rio de Moinhos e sendo muitíssimo bem recebidos pelo Presidente da Junta, Henrique Martins, tivemos o privilégio de conhecer o seu pai e outros senhores de Rio de Moinhos que foram trolhas desde os 9,5, 10 anos de idade. E aqui a palavra trolha não é pejorativa e é importante dizê-lo, é uma palavra muito importante porque lhotra perceberão rapidamente que é um anagrama de trolha. Portanto, a lhotra é a língua que os trolhas falavam. E para nós, Bairro dos Livros, que trabalhamos, como podem perceber, com livros todos os dias, o mais importante deste processo, para além de conhecer de facto estas pessoas incríveis, foi descobrir um fenómeno único no país. Apesar de o professor João Veloso de Linguística nos ter falado de outros fenómenos em Portugal e fora de Portugal, a que ele chamou Ludlings, que é códigos lúdicos de linguagem, apesar de haver outros, este pareceu-nos único na sua capacidade metafórica, simbólica. E eu posso contar um pormenor muito rápido em relação a isto, que o Sr. Emílio Bispo disse na última entrevista que foi filmada para o documentário, mas aquilo que eu vou dizer não está no documentário. O Sr. Emílio dizia, estava a falar de quando era novo e já era trolha e vivia num contexto de muita pobreza. E muitas vezes tinha que comer o mesmo ao meio-dia e ao jantar. O almoço era o mesmo que o jantar. Mas ele dizia-me, não fazia mal, eu dizia que comia sopa ao almoço e à noite comia caldo. Portanto, a comida era a mesma, mas a palavra era diferente. E isto dito assim, de uma forma muito simples e muito descomplicada, diz-nos tudo aquilo que a gente precisava de saber sobre a componente poética da lhotra, que é, nós podemos dizer as coisas desta maneira, mas também podemos dizê-la de outra, e o facto de dizermos de uma outra maneira, instauramos uma nova realidade. E era isso que estes trolhas faziam quando falavam entre si lhotra. Este processo foi também bom porque foi uma sucessão de desafios. Portanto, Penafiel desafiou-nos a nós e depois nós tivemos o privilégio de poder desafiar outras pessoas. Desafiamos a Joana Alves e o Marco Freire e a sua equipa para fazer este pequeno documentário que vão poder ver hoje. E depois nós também, Bairro dos Livros, desafiamos o poeta Aurelino Costa. Nós contamos-lhes esta história e dissemos a Aurelino era excelente se pudesse escrever um poema com palavras lhotras. Para nós tornamos ainda mais claro esta relação entre a sonoridade das palavras lhotras e a poesia. E o Aurelino, como sempre, não nos falhou, sendo também mais uma das boas pessoas que participaram neste documentário e deu-nos o privilégio de nos escrever um poema seu, original, com palavras lhotras, que nós queremos que seja uma homenagem a todas estas pessoas que nós conhecemos durante este verão e a quem só temos a agradecer imenso. Portanto, Aurelino, passo agora a palavra. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um privilégio, mas também uma responsabilidade imensa colaborar nesta atitude cívica perante a vida e a arte, e a literatura, e genericamente todas as artes. Eu sou do tempo em que, na minha casa, numa aldeia do concelho da Póvoa de Varzim, ouvia dizer pela manhã, chegaram os artistas. E eu ficava extremamente contente. E quem eram os artistas? Eram aqueles que faziam, do fazer. Eram os carpinteiros, eram os pedreiros, eram os pintores. Eram também os homens que praticamente era a obra da manufatura. Não é? E para mim pode-se dizer que é um encanto da minha vida a relação
da minha própria vida com a arte do pedreiro, do carpinteiro, mas também com a do pedreiro, não é? Tenho em mim e no meu corpo todos, digamos, e a sessão da vida, e a sessão que, digamos, do homem que trabalha, do mano a mano naquelas paredes antigas, nas divisórias das leiras e das aldeias, em que estava um pedreiro de um lado e do outro, e eles cantavam, e de facto tinham uma linguagem muito própria, e um bailado muito próprio, mas também tinham uma vida, que sabemos que era uma vida de um certo sofrimento, e penso que havia uma atitudes e códigos que têm dentro de si um submerso também de uma luta cívica pela vida e por si próprios e pela manutenção desta arte, hoje em vias de extinção. Esperemos bem que não. É uma alegria enorme, desde já vos digo, e quero agradecer o convite que me fez o Bairro dos Livros. E está na escritaria, que é todo o movimento digamos, da cultura e da culturação e de uma civilidade autêntica na relação de trazer também os artistas à cidade, e os artistas que sabem ver também os outros artistas de fazer o homem mais próximo de nós, que é o homem do trabalho. Eu recebi este desafio digamos, com alguma interrogação fundamental, depois de tudo aquilo que já estava no meu corpo sobre essa vida dessa gente. E disse logo momentaneamente, ou isto é feito, ou não sei como é que vou fazer. Acontece que aceitei e meditei, porque quem também me lançou o repto seria alguém que acreditaria que seria possível fazer. E então eu desliguei o telefone, parou, tive um momento muito rápido de meditação e disse, é agora, é já. E então o que se passa no fundo há aqui uma intertextualidade, se assim se pode falar, mas mais do que isso, procurei trazer o que era a vida, essa vida do pedreiro, e a vida também do amor e de uma certa relação erótica na vida, que todos nós temos de ter uma relação erótica na vida, porque senão a vida também deixará de ter um sentido. A pedra tem uma determinada eroticidade, tem pelo menos uma determinada textura, e essa textura entra-nos digamos, no corpo e pode criar, digamos, nesse mesmo plano metafórico, que é o erotismo em arte, da beleza e de certo modo de uma certeza, é que a vida é um constante constituinte de estarmos, de trabalharmos e de fazermos. Eu vou-vos dizer então esse texto. Nas marufas e no rebo, mãos ao bolsoneso, saco ao carcanhol, vamos chusgar jolete até ficarmos branqueira. Na folgança da cardenha e na ciorna da gida grofa, terás dote grafeto. Ao jasculo, confessa-te, e ele te labanhir para o relfo. Gostas é de marufas e de painço, não de moirar. Ora, bota na queca, pensa em néria e moira no rebo, traz regueifosa. No fim da santeira, mata a sedosa com tintoso e segura a tora e o rebo. Obrigado. Vamos então agora ver o nosso comentário. Pedras com mãos de homens que morreram. Estas pedras têm mãos de homens que morreram. Mãos de homens que conheci. Mãos de homens que cumprimentei todas as manhãs pelas 8 horas, quando iniciavam os seus trabalhos.
Estas pedras falam de homens que não morrem, homens que me acompanham. Estas pedras têm a luz das estrelas quando noite e a luz do dia quando as olho. E eu olho-as muitas vezes. Vejo esses homens, pedreiros que me cumprimentaram. Estas pedras têm o coração de cada homem que nelas trabalhou. E as vozes de cada homem soam dentro desta casa, todas as manhãs, quando entram ao trabalho. E eu não resisto a abraçá-los dentro de mim e a chorá-los na ausência dos dias que estas pedras soletram palavras e lágrimas de tanta saudade das manhãs em que eu cumprimentava estes homens. E estas pedras são ausências e sinos que tocam dentro de mim e me deixam desassossegado, porque eu amei estes homens. No fundo, o que é um poeta? O poeta é aquele que faz a casa com as suas mãos, mas as suas mãos são uma extensão da escrita da sua própria cabeça. A Lhotra é uma manifestação cultural e faz parte do património cultural não só da comunidade que a fala, mas também da comunidade envolvente. Atenção que era só na construção civil e não em todas as artes. Não. Nem em todas as artes, que havia da classe de carpinteiros, pouco. Era mais desatorgada. Trolha-se. É uma linguagem para especialistas. É uma linguagem que tem simultaneamente comunicação, eles estão a falar uma língua numa gramática que é conhecida, mas ao mesmo tempo só é percebida por quem está dentro do código. Nasce, aparentemente, numa comunidade muito específica, para evitar que haja compreensão por parte de pessoas que não pertencem a essa comunidade. Esta nossa fala era um encobrimento da gente poder falar à vontade sem o dono da obra se aperceber. Porque aqui neste caso o Pipa é o patrão da obra e o Taranha era o mestre. Ela é uma espécie de muralha linguística e cultural que os próprios utilizadores constroem para se fortificarem. Trabalhadores de cá queriam falar entre eles, sem que os trabalhadores de outras terras que estavam aqui a trabalhar na barragem também os entendessem. Nós tínhamos uma palavra para tudo, o azeite, como é que se chama o azeite? Zanguim. Zanguim. Azeite. Mas se a gente estivesse numa conversa a dizer qualquer coisa, se conhecer mundas com o zanguim ali, o zanguingido, com o zanguingido, vinho, posso dizer. E rabiante. Aquele zanguim bom. Para quem que estivesse, não dava seguimento à conversa porque não sabia o que eram as palavras. E foi aqui no café, porque realmente se falava muito. E aprendi por causa desse convívio. Eu não trabalhei, não fui... Eu desde miúdito aqui no café, portanto, entrava ali gente. Isso aí. Então as pessoas a conversar e ele estava ali por perto sempre. Ele vive aqui nesta casa desde que nasceu, ele tem 40 e tal anos. Quando vinham raparigas ao café e vinham de saia, como elas vinham brincar comigo, eles pediam-me para ver a cor das cuecas e eu ia inocente. Era juquear as quilotas pendengas da grofa. Era o ir ver as cuecas, são brancas e pronto. Algumas deram para rir. Julete, Zigreira, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E depois vai um ali assim a cambalhar um bocadinho, o Staganda calma-se com a Zigreira. Está logo o Staganda. O Zegra. Ou com a Zegra. Portanto, o Staganda calma-se com a Zigreira. Julete, Zigreira, Julete Tintol, Julete Branqueiro, Zigreira Branqueira, Zigreira... podia dizer várias maneiras. Claro, quem estivesse habituado no dia-a-dia a conversar, seguia aquilo com uma facilidade. Agora, quem está...
Afinal, o que é que estão a falar? Um penoso Gido. E Com a caldeira gida. Se conheço, Rosa. Não há ali propriamente uma variação do português. O que há é uma espécie de transposição de construção e de transposição para algo que até pretende ser outra língua, não pretende ser sequer uma variedade do português. Às vezes estar a convidar um amigo, olha, beber vinho é bom para me dar aquela gelete gido, novo. E está passada a mensagem que há vinho novo e que é bom. Há muitos mecanismos que depois se repetem em vários códigos deste tipo. A inversão das sílabas, por exemplo, a criação de rimas, o acrescento em algumas posições da palavra de material fonético, pode ser uma sílaba, pode ser às vezes um som, pode ser as repetições. Da forma que se ouve, é da forma que se diz, não há olha, isto escreve-se assim. Os taganders é com isso, não é? Há muitos exemplos. Salpicão é a raibosa de grena. É uma raibosa grena, que é uma cebola preta. O salpicão é uma raibosa grena preta. A palavra greno simboliza tudo aquilo que é preto como adjetivo, ou negro como adjetivo, mas depois funciona também como sinédoque para coisas que são escuras, como por exemplo o vinho tinto, ou por exemplo, no plural, para as azeitonas. Tem a ver com uma propriedade que é fundamental na linguagem humana e nas línguas naturais todas, que é a capacidade, é aquilo que às vezes chamamos a função simbólica. Isto é a capacidade de, através de palavras, nomearmos conceitos abstratos ou conceitos que não estão fisicamente, empiricamente ao alcance do falante. Eu acho que a fome chinosas sabem que são chinosas. Obrigou as pessoas a serem um bocado... Mas sabe que são chinosas. Era fome. O telhado era lanheiros, o telhado de uma casa, a porta é estronca, comer a sopa, suquir jarotes, jarotes é sopa, caldareio ou painço, o arroz, as traimundas, que são as batatas. Quando já olha, a grofa só suquiu traimundas com painço, só foi arroz com batatas. Em casa era picotas, azeitonas, alziras, são pombas. Por exemplo, estava dentro de uma casa, então dizia assim, pá, podíamos ir lá para fora fazer isto assim, trabalhar, não? E vinha um e respeitava, arroz ganelho, calma nessa floriana, nós tínhamos lá para a Morianheiro. Estagana, lá está arroz, estagana, lá está aí que estagana, nós somos que não estagana, que calma, aí que vocês querem ir para sonhanos. Os que ficavam assim a olhar, o que é que está a dizer? Quando se fala um bocadinho mais rápido é muito mais difícil, porque não é? Mas isto é uma linguagem qualquer, não é? As pessoas, o quê? Upa, vais dar mosteias. Queria dizer que aqui vinha mais cedo, quero para ver se ia meter a mão às uvas ou caralho. Vais dar mosteias. Uma gesma para nós, né? Estagano, mas calma maneira com o rifo. E eu pus-me a olhar para ele e ele disse assim, rifo, mas é kicks. Um ludismo linguístico, é um jogo linguístico. A lhotra reúne as características principais deste tipo de usos da língua. Não sei tudo. Mas percebo-os bem. Arecas, já falam nós outros, certo? Arecas, já falam nós outros? Tens o pai Van Trofa. Mulher queca. Tens o pai Van Trofa para mandar de gafinha para Soianos. Mulher queca já não sei. Isso. Olha, lá está entre eles e já levou ao estagado e ao Gibão Coelho, que é o meu lado deles, para sair uma queca de jandreira de gelete para o nosso 10 aqui. Jandreira. A preservação da lhotra, como eu dizia há pouco, é por um lado uma forma, é como preservar antigas receitas culinárias ou estradas romanas ou monumentos nacionais. Portanto, são marcas de um passado cultural que temos a opção de destruir ou preservar. Havendo este registro, havendo
é um legado que fica. Mas hoje não temos com quem, assim, porque eu estou aqui muitas vezes no café, não tenho ali ninguém que eu consiga, a não ser o Queiroz, às vezes que eu disse: olê, vamos seguir a Oscar. E eu: vamos. Ele chega e diz: ó, estás bom e tal, cumprimento. Passado um bocado está-me logo a dizer: olê, vamos seguir a Oscar como Latosa de Julete. E eu: pode ser. Eu acho também que a cultura popular deve ser estudada, não como sendo a cultura do povo, mas como sendo a nossa cultura mais radical. Radical no sentido etimológico, o que está na raiz. Só é possível com trabalhos de natureza cultural como este, né? Trabalhos que, de alguma forma, coloquem em destaque a importância cultural daquele código, contribuindo assim para desfazer alguns estigmas e alguns preconceitos, os tais juízos de valor negativos, que normalmente incidem sobre este tipo de usos. E agora as pedras refletem os braços e as caras das ausências destes homens que me fizeram ser homem e ter teto para amá-los. E eu desejo-os vivos, nus, aqui sentados, olhando as pedras a meu lado. Ora então, boa noite. Os meus parabéns desde já por este documentário. Eu não conhecia esta linguagem, achei extraordinário, portanto, os meus parabéns por esta iniciativa e realmente por este extraordinário documentário que acabámos de ver.
Como estava também referido no programa, vamos falar agora deste mapa dos livros do Guia Literário de Penafiel. Este mapa dos livros, e saúdo também os meus companheiros aqui neste painel, a Inês Castanheira, o Germano Silva e a Catarina Rocha, que estão também, obviamente, na gênese deste livro. O mapa dos livros, Guia Literário de Penafiel, é uma concepção editorial e investigação do bairro dos livros, e por isso temos aqui duas das representantes, com ilustrações de Mariana Dimas, revisão da doutora Susana Oliveira e consultadoria minha e também de doutora Maria José, que ali está. A doutora Susana começou por referir a importância deste guia, que eu queria também trazer aqui à conversa, porque realmente Penafiel tem uma riqueza a nível da sua literatura, não só dos seus escritores, mas também de todo o universo literário com quem eles conviveram. E realmente este guia traz ao grande público muito desses escritores, dessa vida cultural de Penafiel, começando mais concretamente no século XIX e prolongando-se até ao presente. Eu vou dar aqui alguns dos exemplos desta riqueza cultural para que possam despertar um pouco a curiosidade de conhecer melhor este guia literário. E, por exemplo, começava por falar numa figura como Germano Vieira de Meireles. Germano Vieira de Meireles, que foi o fundador do primeiro jornal que se publicou em Penafiel, no século XIX, que foi também uma presença ativa, por exemplo, nas questões da escola Coimbrã e da geração de 70, que conviveu muito de perto com Antero de Quental. Aliás, refira-se que quando o Germano Vieira de Meireles morreu, foi Antero de Quental que ficou tutor das suas duas filhas. E, portanto, isto mostra bem a relação perto que tinham de amizade. Mas podia falar também da relação que este mesmo Antero de Quental tinha com outro penafidelense notável, que era Joaquim de Araújo, que foi cônsul de Portugal em Génova e que também teve uma relação muito estreita com Antero de Quental, até porque Joaquim de Araújo foi um grande promotor da cultura portuguesa no estrangeiro. E aqui apenas, por exemplo, um facto, que quando faleceu a irmã de Joaquim de Araújo, a Zara, foi Antero de Quental que fez o poema que serviu de epitáfio a Zara, e que o professor Ferreira de Brito considera como o poema português mais traduzido. E falar, por exemplo, que quando morreu o pai de Joaquim de Araújo, foi Antero de Quental que o acompanhou, e, de certa forma, Joaquim de Araújo retribuiu-lhe essa generosidade quando da morte de Antero, com o poemeto que ele dedica na morte de Antero, ou então uma obra colossal, uma obra extremamente importante para conhecer melhor Antero de Quental, também de Joaquim de Araújo, que é Antero de Quental in memoriam. Mas podia falar também de outras figuras, por exemplo, como Rodrigo de Freitas Bessa, médico em Penafiel, foi um dos principais impulsionadores do teatro penafidelense. Por exemplo, Rodrigo de Freitas Bessa era um grande amigo de Camilo Castelo Branco. Aliás, eles chegaram a trocar várias cartas e Camilo, por várias vezes, pernoitou na casa de Rodrigo de Freitas Bessa, que se situava na atual Avenida Sacadura Cabral, sobretudo em períodos mais conturbados da relação de Camilo com Ana Plácido. Mas, por exemplo, Camilo também tinha outras amizades em Penafiel, como o caso de Germano Vieira de Meireles, que já referi, ou inclusive o padre Francisco da Paula Mendes, que morava em Vila Cova, e que isto talvez fossem razões mais que suficientes para Camilo se deslocar várias vezes a Penafiel, e isso nota-se, por exemplo, nas suas obras, e recordo aqui, por exemplo, algumas, como A Queda de um Anjo, com enfim, a chegada da Morgada de Fafo à rua Cimo de Vila, ou, por exemplo, As Memórias do Cárcere, no qual ele fala de Zé Telhado, ou fala, por exemplo, do encontro inusitado que teve com o Tenente de Milhundes aqui logo à entrada de Penafiel. Isto para dar alguns exemplos, entre outros. Mas podia também falar, por exemplo, de uma outra figura como essa de Queiroz. Esta de Queiroz passou aqui por Penafiel, nomeadamente quando da morte dos sogros, numa questão de partilhas, em que ele, como sabem, ficou com Tormes e a sua cunhada com terras em Beira. E essa de Queiroz chegou a pernoitar aqui em Penafiel, com a sua cunhada Benedita, no Hotel Central. E este livro traz também algumas referências curiosas, como, por exemplo, a noite que ele passou no Hotel Central. Eu não vou contar, que é para verem depois e lerem esses episódios. Mas isto só para despertar a curiosidade. E talvez por isso não seja indiferente que essa de Queiroz tenha falado de Penafiel em obras como, por exemplo, Os Maias, o de Conde de Abranhos, ou ainda, quem sabe, na Cidade e as Serras, que ele fala também, possivelmente na Quinta da Aveleda. E já agora também falei há pouco de Joaquim de Araújo, e o próprio Joaquim de Araújo tem, que também o livro relata,
uma pequena história curiosa na sua obra Luís de Camões, em que tem um prefácio, entre aspas, escrito por Essa de Queiroz, e por depois, se lerem o livro, também vão perceber porque é que este prefácio está entre aspas. Queria apenas referir aqui mais 2 ou 3 nomes. António Nobre. António Nobre, que embora não tenha nascido em Penafiel, a mãe de António Nobre era natural de Penafiel, de São Mamé de Recesinhos. António Nobre, por várias vezes, vinha passar temporadas em casa da avó materna, na Casa do Seixo. E mesmo após a morte da avó, ele continuou a ir a Casais Novos, ficando na estalagem das Senhoras Andrades, que hoje em dia toda a gente conhece como a residência dos Bolinhos de Amor. E António Nobre fala de Penafiel, das suas memórias de infância, num poema Viagens na Minha Terra, que ele dá este nome também homenageando Almeida Garrett, no seu livro Só. E, portanto, temos aqui outra referência. Só então para, digamos, destacar alguns penafidelenses ainda no século XIX e na transição para o século XX, eu não posso deixar de falar aqui de uma figura como o Dr. António de Almeida, médico com um percurso notável, pouco conhecido, mas que é, por exemplo, um dos fundadores da Academia Poética Penafidelense. Algo que está muito mal estudado ainda, que é preciso aprofundar, mas que tem um papel importante no século XIX. E já na entrada do século XX, por exemplo, um Coriolano de Freitas Bessa, filho de Rodrigo de Freitas Bessa, o seu filho, o Rodrigo Bessa, os irmãos Solano, por exemplo, entre muitos outros que poderia falar aqui. Entrando já no século XX, também para passar, obviamente, a palavra aos restantes convidados, eu não posso deixar de falar aqui também, por exemplo, de grandes nomes da nossa literatura que falaram de Penafiel nas suas obras. O Miguel Torga, no seu Diário Sexto, que fala de Boelho, das suas passagens, não só, entre outras, aqui por Penafiel. O Jorge Sena, que esteve aqui no quartel militar e que conta isso nos Grandes Capitães, num conto que são as ites e os regulamentos. O Rubem Ná, que também esteve aqui no quartel. O Ferreira de Castro, que vinha aqui passar férias, entre muitos outros. E a nível dos penafidelenses temos também uma panóplia de escritores notáveis no século XX e já a caminhar também para o século XXI. No século XX temos o José Júlio, o Abílio Miranda, Dom António Ferreira Gomes e muito mais recentemente, por exemplo, temos Alberto S. Santos, Adélia Carvalho e, obviamente, também aqui um dos nossos homenageados, que é Germano Silva, e que, eu digo homenageados porque, inclusive, este guia fala também dos prémios literários que foram criados e existe um prémio, obviamente, com o nome de Germano Silva. Mas este guia também, para além de todo este universo literário, eu dou também os parabéns pelas belíssimas ilustrações que tem, que realmente todas as histórias, todo o enredo é pautado por belíssimas ilustrações. Tem também aqui a referência às várias edições do Escritaria e faz-se acompanhar de um mapa onde se localizam, por exemplo, as frases dos autores homenageados e permite-nos também conhecer um bocadinho melhor, ao longo da cidade de Penafiel, muito daquilo que nós falamos aqui e que o guia desenvolve. Para além de fazer referências a belíssimos espaços e, sobretudo, a todos os espaços que faz referência, vai buscar textos de escritores, como, por exemplo, José Rodrigues Santos e outros, para realmente acompanhar as imagens e os textos. Eu vou terminar aqui com um texto que está também no livro e que é de Teixeira de Pascoais. E vou terminar com este texto por esta razão. Quando foi feita uma homenagem a António Nobre, e colocado o busto que está atualmente no Jardim do Calvário, em 1941, Teixeira de Pascoais escreveu um pequeno texto. Eu vou apenas ler uma passagem e que falava realmente dos penafidelenses e desta cidade. E ele diz o seguinte: comoveu-me profundamente a maneira como o povo de Penafiel celebrou a memória de um poeta. Caso raro, digno de ser em verso celebrado nestes tempos do bola-pé e da aviação. O nosso povo guarda ainda no seu íntimo o instinto das coisas belas e do sentido poético da vida. Assim era em 1941 e assim continua a ser em Penafiel. E depois desta breve apresentação do livro, eu vou pedir então à Inês Castanheira e à Catarina Rocha, que estão realmente na gênese e que fizeram o trabalho de recolha deste mapa dos livros, deste guia literário de Penafiel, para então nos falarem um bocadinho do que é que foi este mapa. Pode ser? Começamos pela Catarina? Como quiserem. Eu acho que falo em nome da Catarina também quando agradeço agradeço a Penafiel e à doutora Susana Oliveira este desafio que foi entrar por dentro da história literária de Penafiel, como disse também
a doutora Adelaide Galhardo, este é um convite. Aquilo que nós pensamos em fazer foi olhar para Penafiel pelos olhos de quem gosta de livros. E isso significa reunir, no fundo, talvez pela primeira vez numa obra deste género, reunir as histórias dos escritores, as histórias dos livros, as suas personagens e misturar, sem querer estar a desvendar muitas histórias, mas misturar as pulgas que atormentaram essa de Queiroz durante a noite com a Casa do Seixo de António Nobre e com, no fundo, com todas estas aventuras que nós fomos descobrindo aos bocadinhos, puxando um fio aqui, um fio dali, e que nos apaixonaram. Se nós conseguirmos que ao ler este guia, que é um livro para ser folheado, não é uma coisa para ler de fio a pavio, é uma coisa para se desfrutar, para ir em passeio por Penafiel e para ir descobrindo estas histórias, como nós também fomos descobrindo. E para concluir que não é nada de novo, já todos nós que viemos à Escritaria, que estivemos aqui, bastaria uma das edições da Escritaria para perceber como a cidade fica a fervilhar à volta dos livros. Mais apaixonante ainda é descobrir como isto tem raízes tão profundas que vão tão longe, não é? Que afinal o Escritaria que nós conhecemos nestas 13 edições tem um património por trás imenso e que vale a pena recuperar. Acho que no fundo, não sei o que é que a Catarina gostaria de acrescentar. O que eu gostaria de acrescentar é que chamamos-lhe mapa, chamamos-lhe guia, mas ele não é um tradicional mapa turístico, nem é um guia turístico. Portanto, isto é muito mais uma proposta de uma experiência emocional e intelectual, literária pela cidade. E, portanto, nós organizamos este livro tendo por base o que é um tradicional guia e um mapa, não é? Que escolhe um percurso, que propõe um percurso, e os percursos que nós propomos aqui são pela vida dos autores, pelas passagens deles por Penafiel e pelos cruzamentos de sítios como o Menir de Luzim ou as Termas, etc. Não é? São esses cruzamentos de autores, dessas pessoas criativas ou de histórias que aconteceram aqui em Penafiel que preenchem este mapa, não é? Portanto, ele tem efetivamente um mapa, não é? Nós criamos com a ajuda da fantástica Mariana, que desenvolveu aqui um trabalho incrível e a quem nós agradecemos muito o seu envolvimento. Criamos um mapa, mas ele é um mapa, como podem ver, não é propriamente um mapa com uma geolocalização exata, não é? É um mapa emocional que nos dá-nos uma ideia. É para a gente se perder, não é? Um mapa para nós nos perdermos, não é para nos encontrarmos. Portanto... Mas o livro, no fundo, aquilo que gostávamos de transmitir, acho, numa sessão de apresentação como esta, é que o livro está mesmo cheio de histórias. E nós, inclusivamente, tínhamos pensado inicialmente em fazer um livro até mais curto, mas é impossível, porque as histórias são tantas, não é? Nós sabemos que a Ferreira de Castro passava cá temporadas durante tanto tempo que chegava a ter um escritório a que ele chamava o Covil da Raposa, onde escrevia, não é? Portanto, é daqui de Penafiel que o Camilo envia um telegrama a Ana Plácido dizendo qualquer coisa como vou-me entregar amanhã. Quando ela está presa já na cadeia da relação, e ele diz eu vou-me entregar às autoridades, depois de um longo período de perseguição, não é? E vinha-se refugiar aqui com os amigos, e é de Penafiel que ele envia esse telegrama. Estas histórias contam, é preciso partilhá-las, é preciso que mais gente as conheça. Isto não é um livro de história, é um livro de histórias, e foi um prazer reuni-las neste livro. Eu vou só acrescentar aqui uma história e vou passar agora ao Germano, porque realmente isto são muitas histórias. Estava a falar aí do Camilo e eu não resisto só então a desenvolver aquela entrada magistral quando o Camilo vem uma vez a Penafiel e que ao subir a nossa Rua do Carmo, que era a antiga entrada de Penafiel, aparece-lhe então o Tenente Milhões com a sua quadrilha e o Camilo, cheio de medo, percebeu que o Tenente Milhões era miguelista
e quando o Tenente Milhões pergunta ao Camilo e ao amigo que vem, então, por quem vindes, ele por Dom Miguel, claro, e deram vivas a Dom Miguel, e Camilo diz e relata que ele e o amigo estavam cheios de medo, mas lá foram com o Tenente Milhões, até porque o Tenente Milhões precisava de alguém que soubesse escrever, e lá foi o Camilo, e depois lá conseguiu se libertar. O resto, leiam o guia, porque é para isso que ele aqui está. O Germano também é aqui referido no guia. E o Germano é, sobretudo, também um excelente contador de histórias. E nós estamos aqui a falar de histórias, estamos a falar de livros, e o Germano é aqui referenciado pelo Prémio Germano Silva, que este ano tem mais uma edição, mas também porque é um excelente contador de histórias e conhece Penafiel como ninguém. O que é que lhe apraz dizer sobre isto? Muito boa noite, obrigado pelo convite, obrigado à Inês, que me privilegiou com esta possibilidade de estar aqui convosco. Eu estou aqui na qualidade de penafidelense e de portuense, porque eu nasci em Penafiel, é a minha terra, tenho aqui as minhas raízes, foi aqui que eu nasci, que eu dei os primeiros passos. As primeiras letras aprendi-as aqui, na Escola Primária de São Martinho de Recezinhos, tendo como professor um homem notável, que era o professor Seabra, pai do José Augusto Seabra, que muita gente conhece aqui. E nesta qualidade de penafidelense e portuense, eu queria dizer que me surpreendeu muito agradavelmente este livro. Ele é produto de uma longa e com muito entusiasmo, uma grande investigação. Há aqui pormenores, há aqui passagens que se contam que a mim me surpreenderam, por exemplo. Eu digo isto na qualidade de penafidelense e portuense porque nós não podemos falar hoje da história literária do Porto do século XIX sem referir figuras penafidelenses que por lá andaram. Penafiel foi um centro cultural, no final do século XIX, era um grande centro cultural, não só na literatura, no teatro, teve um papel muito importante em representações, na criação teatral. Mas no Porto, sobretudo, houve várias pessoas, os irmãos Solano, por exemplo, o Rodrigo Solano está ali no cemitério da Lapa, ao lado do Camilo, casou com uma filha do célebre Urbino de Freitas, um médico famoso, catedrático, que foi acusado de envenenar os sobrinhos para que a herança da mulher, que era enorme, que era uma grande fortuna, fosse toda para ela. Há quem diga que não, há livros que se publicaram depois a falar da inocência do Urbino. A verdade é que ele foi julgado, foi condenado, portanto, houve uma condenação. O Rodrigo Solano casou com uma filha desse Urbino e está sepultado na Lapa, onde está o Camilo, onde está um filho do Urbino de Freitas, o Emílio, que se suicidou. Há lá 3 suicidas. E a namorada do Emílio de Freitas também, que está lá sepultada. Curiosamente, todos eles têm nome. Todos eles têm a identificação. No local onde está a namorada que se suicidou por amor, puseram apenas as iniciais. É o único sítio que tem apenas C.A., Clementina Augusta. No resto eles têm o nome todo. Mas eu queria falar sobretudo no que foi a importância dos penafidelenses na vida cultural do Porto dos finais do século XIX. Há dias, na Rua Cedo Feita, entrei num quiosque, um senhor que vende medalhas, selos, moedas e postais, e eu vou lá à procura dos postais ilustrados do Porto. E ele tinha lá tinha comprado um espólio, uma coisa qualquer, estava lá num saco e tinha uma colher vulgar. Ele disse assim, eu peguei na colher, comecei a ver a colher e disse assim, eu estou interessado nisto. E ele disse assim, esse ofereço-lhe. E ele ofereceu a colher era do Café Camanho. Havia 2 grandes cafés no Porto.
ficava na Praça da Liberdade, no sítio onde depois construíram um edifício para o Banco Nacional Ultramarino, que é hoje da Caixa Geral de Depósitos. Era o Café Camanho. Sei lá se pelaquela colher alguma vez o António Nobre, o Joaquim de Araújo comeram a sopa. Quem é que me diz que não? Ou o Camilo, que também passava por lá. Passava-se tudo no Camanho e na Águia de Ouro. E há dois nomes incontornáveis neste panorama cultural do Porto do século XIX, que é o Joaquim de Araújo e o Germano Vieira de Meireles. O Germano Vieira de Meireles foi para o Porto como advogado. Nos jornais da época ele aparece, uns pequenos anúncios, Germano Vieira de Meireles, advogado, com escritório na Rua Formosa, não me lembro o número, mas estava lá, esses gajos. Depois foi mais tarde para o 1º de Janeiro, onde chegou a chefe de redação. Ele foi chefe de redação do 1º de Janeiro. Era um dos assíduos frequentadores do Águia de Ouro. A Águia de Ouro era uma hospedagem, que havia na Praça da Batalha, e por baixo tinha um café. Nessa hospedagem ficaram muitas vezes o Antero Quental, quando ia ao Porto, alguns literários, mas era no café que se reuniam os intelectuais da época. O Germano Vieira de Meireles era um dos mais assíduos. E é natural que fosse. O 1º de Janeiro nem sempre esteve naquele edifício da Rua Santa Catarina, que hoje é Via Catarina. O 1º de Janeiro, a primeira sede do 1º de Janeiro foi onde está a Livraria Latina. Era ali a primeira sede do Janeiro. Depois, mais tarde, passou para a esquina da Rua Formosa, porque na rua onde está a Livraria Latina era apenas a redação. O jornal era impresso numa tipografia. Depois, mais tarde, eles adquiriram máquinas de impressão, tipografia, e então foram para a Rua Formosa, para um edifício que faz esquina com a Rua Santa Catarina, no lado sul. Ficaram ali já com máquinas, já tinha espaço para ter máquinas. Só mais tarde é que passaram para o local onde ele esteve, onde nós o conhecemos e onde acabou. Infelizmente acabou. Era um grande jornal. O Germano Vieira de Meireles foi um grande jornalista e foi um homem muito empenhado na vida cultural do Porto. Acabou por abandonar a advocacia e dedicar-se exclusivamente ao jornalismo. Não foi feliz no casamento, era um homem que tinha as 2 filhas, como a doutora Adelaide já explicou, as filhas ficaram ao cargo do Antero Quental, eles eram muito amigos, eram de facto muito amigos. Mas o Germano Vieira de Meireles e o Joaquim de Araújo, sobretudo estes, o António Nobre também, embora não sendo natural, não tendo nascido aqui, ele tinha raízes aqui. É curioso que ele viajava. Há muitas coisas curiosas na história e nas coisas do Porto. Por exemplo, na Rua do Heroísmo há uma estação do metro na Rua do Heroísmo. Ali onde construíram a estação do Heroísmo era de onde partiam as diligências para Penafiel, para Vila Real, etc. Era dali que elas partiam. Foi ali que o António Nobre muitas vezes foi apanhar a diligência do Cabanelas. Lembram-se, se calhar, das caminhonetas do Cabanelas. Antes ele tinha as diligências. As tais diligências que paravam em Casais Novos. Era ali que mudavam os cavalos. Enquanto se fazia a muda, os cocheiros tratavam dos preparativos para uma viagem mais longa, através do Marão. Os passageiros saíam, sentavam-se, quando era no inverno, junto à lareira e era-lhes servida uma refeição. Normalmente era vitela, o prato de vitela. Contam alguns biógrafos do António Nobre que ele, nessas viagens, costumava fazê-la na boleia, junto do cocheiro, do homem que conduzia a diligência. Era ali que ele vinha, que era o Cabanelas, o velho Cabanelas. Há até um biógrafo que diz que ele um dia lhe disse: olha, vês aquela estrela? É a minha estrela. E ela já me disse que eu vou ser poeta e desgraçado. O António Nobre é um poeta que não caiu muito bem assim em certos meios intelectuais, ele não caiu muito bem. Eu tive um amigo
amigo do Carlos Magno, está aí, para aí, alguns, está lá. O Manuel António Pina, que era poeta. E, por exemplo, não gostava muito lá dos versos do António Nobre. Mas uma das primeiras notícias que o Pina fez no Jornal Notícias, quando para lá entrou em 1970, referiu-se ao António Nobre. Foi parar ao Hospital de Santo António uma criança de São Mamé de Racezinhos que estava junto à lareira, adormeceu. Na lareira estava uma chaleira com água a ferver. E a criança entornou a chaleira, a água caiu-lhe e queimou. E a criança foi para o hospital, foi internada no hospital e a mãe foi internada com ele, porque naquele tempo, não sei como é hoje, mas naquele tempo era costume, a mãe era entrar, tiravam-lhe pele da coxa da mãe para enxertar no filho. Quer dizer, ela ia ser mãe outra vez. Aquilo era já que, sim, à última hora, eu estava combinado com o Manuel António Pina ir vermos uma sessão à meia-noite, no Águia de Ouro, e ele veio ter comigo, então ainda não te despachaste? Eu assim, epá, tenho aqui uma notícia, o que é isso? É esta coisa, disse-lhe o que era, e o Manuel António Pina, em vez daquela notícia trivial que qualquer jornalista, aprendiz jornalista fazia, deu ontem entrada no Hospital de Santo António, uma criança assim, porque estava à lareira e caiu-lhe a chaleira com água a ferver, queimou-se, era assim, o Pina começou uma notícia. Eu vou ver se me lembro, as coisas assim, por São Mamé de Racezinhos, onde o António Nobre andou a tentar curar a tísica e ouvia a sua velha ama contar-lhe histórias enquanto ele lia poemas e o seu querido Almeida Garrett, assim. A vida ainda não se alterou muito porque continua a haver a lareira e tal, e depois contava a história. Portanto, quer dizer, isto só um homem dotado de cultura, de conhecimentos, é que era capaz de fazer isto. Mas o António Nobre marcou, apesar disso, uma faceta muito importante da vida cultural do Porto. Ele foi com os pais para o Porto. O pai era advogado, foram para lá tentar fazer uma vida. Ele estudou num colégio, ele nasceu na Rua Santa Catarina, ali quase em frente à Capela das Almas. Vou dizer agora aqui uma coisa que nunca falei, nunca disse. Eu contribuí muito para que se mantivesse a placa que lá está a dizer que aqui nasceu o poeta António Nobre, porque a placa estava a ser tirada um dia que eu ia lá passar, porque o prédio tinha sido vendido, tinha sido fundada lá uma casa de chá e eles não queriam lá a placa porque queriam pôr uns dísticos e umas coisas, estavam a tirar a placa. Eu telefonei para o arquiteto Gomes Fernandes, que na altura era vereador da Câmara, disse-lhe, e uma equipa da Câmara do Porto apareceu rapidamente e impediu que a placa fosse tirada, porque se a tirassem depois pouca gente daria pela falta dela. E devo referir mais uma coisa. O empenhamento que o escritor Mário Cláudio, que já foi homenageado aqui na escritaria, fez e continua a fazer pela preservação da casa onde o António Nobre morreu, na Foz. Ele morreu na Foz, num edifício da Foz, uma casa pequena, baixa, que não tem característica, mas tem lá a placa a assinalar que foi ali que ele morreu. E o Mário Cláudio tem feito porque há os interesses imobiliários de comprar a casa, arrasar a casa e fazer um edifício maior. O Mário Cláudio tem-se empenhado muito para que a casa seja preservada. Portanto, quer dizer, mas estes dois nomes, houve outros nomes, que já aqui foram citados pela doutora Adelaide, mas estes dois nomes, o Joaquim de Araújo e o Germano Vieira de Meireles, marcaram sobretudo. O Joaquim de Araújo era um homem muito especial, era um bibliófilo. Ele colecionava, ele aparecia sempre, vê-se nos jornais, nas notícias dos jornais, aparecia sempre com 2 ou 3 livrinhos de raridades que ele encontrava pelos alfarrabistas e levava-os com ele. Editava, ele próprio foi editor, e como sabia da raridade, um livro, quanto menos exemplares tiver, mais raro é, não é? Por isso é que
O meu amigo Nuno Canavês, da Livraria Académica, quando viu lá um senhor na livraria, no estabelecimento, andar assim a querer matar uma traça, ele disse: não mata a traça, porque senão deixa de haver livros raros. A traça come os livros. Assim, portanto, quer dizer, ele aparecia sempre. E as edições que ele fez, algumas primeiras, segundas, terceiras edições, foram sempre edições pequeninas, edições limitadas, muito limitadas. Assim, mas era um homem muito interessante, porque foi um poeta, foi um diplomata, mas foi um divulgador cultural, sobretudo. Ele foi o primeiro subscritor de uma campanha para que se erigisse no Porto um monumento ao Almeida Garrett. Ele adorava o Almeida Garrett. O divino Garrett, era como ele se referia ao Garrett. Ele foi o primeiro subscritor numa reunião que houve no Ateneu Comercial do Porto em 1852. Agora vocês vejam, 1852. O monumento ao Almeida Garrett só foi erigido, só foi inaugurado um século depois, em 1952. O Porto não gostava do Almeida Garrett. O Almeida Garrett um dia candidatou-se como deputado às Cortes Constituintes pelo Porto, pelo Círculo do Porto, e o Porto não o elegeu. O Almeida Garrett um dia chamou ao Porto o Grande Aldeão, e o Porto não perdoou. Germano, vamos deixar as outras histórias para que... Eu não tenho tento na língua. E eu faço o convite, se calhar, ao Bairro dos Livros para editar o segundo volume, quem sabe. Nós temos aqui o mapa, o Guia Literário Penafiel, com estas histórias todas do Germano. Fica aqui o repto, quem sabe continuarmos com muito mais histórias sobre Penafiel. Já vimos que realmente Penafiel é rico em termos culturais. Vale a pena conhecer mais uma vez, parabéns, porque realmente o guia está um belíssimo trabalho. Vale a pena, ele vai estar à venda em vários locais aqui em Penafiel, depois podem adquiri-lo. Leiam, conheçam melhor o nosso panorama, neste caso literário, os nossos autores, a riqueza da cultura penafidelense, neste caso em concreto desde o século XIX até ao presente, e sobretudo também continuem a assistir aos eventos de escritaria que se vão prolongar até domingo, este ano homenageando, como sabem, Mário Zambojal. A todos, boa noite e obrigada. Boa noite.